Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo aqui com a gente no Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e como você sabe, aqui no nosso belíssimo estúdio, eu costumo me reunir com convidados para conversar sobre a carreira diplomática e também sobre o CACD, o concurso que leva a essa ocupação. A gente tem gravado aqui no Sapiência uma série de conversas com os nossos professores, justamente explorando como estudar para cada uma das várias disciplinas que são cobradas usualmente no CACD, que são objeto de avaliação e, portanto, para você que está se preparando, precisam ser alvo de algum tipo de estratégia. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui a professora Mayara Ribeiro, ela que é nossa especialista na área de Direito Interno, uma das áreas importantes dessa prova, e a gente vai esmiuçar com a professora Mayara um pouco das características, das estratégias de estudo, das bibliografias, então fazer aqui um verdadeiro raio-x sobre, afinal de contas, o que é que você precisa saber para ter um bom desempenho nessa disciplina e, claro, no concurso como um todo. Professora Mayara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A professora Mayara que não está aqui no nosso belíssimo estúdio, porque fala com a gente direto da Suíça, onde ela hoje reside, e ela vai contar um pouquinho para a gente, já nessa introdução, sobre a história dela, né, com o direito e particularmente com o direito para o CACD. Vou pedir para ela dar um panorama sobre esse envolvimento todo e depois já vou deixar emendado uma pergunta, professora. Eu vou pedir para que a gente trace assim uma espécie de contexto para que o nosso estudante entenda, afinal de contas, o que cai de direito e mais particularmente de direito interno num concurso como o CACD. Precisa ser advogado para conseguir ser competitivo nessa disciplina, afinal de contas, né, qual é o segredo do direito interno? Vou deixar essa pergunta e a gente vai esmiuçando daí. Seja muito bem-vinda. Olá, Fê. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com você aqui nesse bate-papo tão importante, crucial para a aprovação dos candidatos, né? Eu acho que você ter um olhar estratégico para todas as disciplinas do edital é o que realmente faz diferença na aprovação, saber conjugar esses estudos, né, para você integrar todo o seu edital ao longo do seu estudo, que é um edital robusto, né, multifacetário, e direito não deixa de ser uma forma, uma conexão entre os temas do seu edital. Eu sou formada em direito, né, sou advogada, atualmente resido aqui na Suíça, como disse a Fernanda, mas é importante que vocês saibam, não é essencial a formação jurídica para o CACD, até porque o seu edital não exige isso, né? Você precisa ter um conhecimento mínimo de direito, principalmente de direito interno, para que vocês consigam ser aprovados. Eu digo, né, que o direito interno ele é a grande base de sustentação para todo o CACD, não só para direito internacional, porque, afinal de contas, né, um cargo, uma carreira em que vocês pretendem ser representantes do Brasil, é importante que vocês entendam como que se dá a nossa estrutura administrativa como país, as nossas legislações, o respeito à nossa soberania, à nossa Constituição, tudo isso se mostra como macro temas no seu edital, mas ela não é importante tão somente para o CACD, ela é importante para a carreira como um todo. Isso é um conhecimento que vocês vão usar e operacionalizar ao longo de toda a carreira. Porque ao longo de uma negociação, eventualmente vocês precisam saber quais são os limites que podem ser postos na mesa de negociação propriamente, e os limites vai estar ali no respeito de uma estrita legalidade, né? No respeito da nossa legislação interna, e direito se apresenta nessa medida no CACD, justamente como uma forma de instrumentalizar o direito internacional também. E justamente pegando desse ponto, professor, eu queria entender, né? Você citou o edital como sendo sempre essa estrutura que guia os estudos de quem quer se dedicar à aprovação aí no CACD. Como particularmente os tópicos ligados a essa instrumentalização, né, do direito interno aparecem no edital? Quais são os elementos pontuais
que um candidato precisa ter em mente quando ele está se dedicando a essa disciplina em particular? Na verdade, assim, quando você olha para o seu edital, né, e aí a Fernanda já aproveitando para responder a outra pergunta, né, se precisa ser formado em direito, não, né, porque numa faculdade de direito, por exemplo, você vai ter inúmeras disciplinas que não são cobradas no CACD. Basicamente, quando nós olhamos para o edital de direito interno, vocês terão ali três disciplinas do direito. Que é direito constitucional, direito administrativo e direito civil. É isso que você precisa levar para a sua prova. Se a gente for olhar para uma graduação em direito, isso é muito pouco perto de outros elementos que se apresentam, né, numa formação. Por isso que a formação jurídica em si não é um ponto essencial. Eu preciso saber ali, preciso ter um diploma em direito para eu ser aprovado no CACD? Não, longe disso. E eu costumo dizer, né, os candidatos formados em direito, eles têm uma certa dificuldade de instrumentalizar o seu conhecimento na prova do CACD propriamente. Então, demanda treino também. Isso não pode ser negligenciado pelos formados em direito, o estudo, porque é um concurso muito peculiar, muito diferente de concursos de carreiras jurídicas, é um olhar muito voltado para a atividade diplomática como um todo, e com todas as suas peculiaridades, ela vai seguir uma lógica totalmente diferente de um concurso jurídico, por exemplo. Um concurso jurídico ele vai suscitar ali um contencioso mais aplicado, processo e etc. Isso não é suscitado no CACD, até porque, né, a carreira diplomática ela visa evitar esses confrontos, esses conflitos, né, ou instrumentalizar ali para outros desfechos, para outras soluções a esses conflitos. E isso vai transparecer na prova propriamente quando nós pensamos no direito constitucional, que é o grande norte, a grande base de sustentação para todo o direito interno, e digo mais, também para todo o direito internacional, porque quando nós falamos em direito internacional, nós não temos um direito supranacional, ou seja, a nossa soberania, né, ela é resguardada e nós devemos olhar para o direito internacional com uma perspectiva que a nossa Constituição vai dar os limites em o que pode ser aceito e internalizado no nosso direito interno ali, daquelas discussões internacionais, dos pactos, das convenções, dos tratados, tudo isso deve ser compatível com a nossa Constituição. E quando nós pensamos, né, nesse desdobramento constitucional, isso vai repercutir na estrutura do nosso Estado como um todo, então na administração pública como um todo, e também o direito civil no concurso, muito suscitado ali quando nós pensamos em responsabilidade civil, seja uma responsabilidade civil do servidor público ou até mesmo uma responsabilidade civil do Estado. Então, esses são macrotópicos ali que surgem no edital que vão permear todo o contexto ali da carreira e, consequentemente, isso vai transparecer nas questões de prova também. E justamente pensando, então, professora, nas questões da prova, como que aparece o direito interno em relação à estrutura dessa prova, né? Aparece em que fases, com que perfil de pergunta? A gente está falando de perguntas assertivas, né? De assinalar, de marcar como correto ou errado. A gente está falando de questões dissertativas. O que é que o candidato pode esperar no formato dessa prova, no que tange ao direito interno? Direito interno, ele surge no edital, nas questões da prova, na primeira fase, também nas fases discursivas ali, tirando uma peculiaridade, uma ressalva enorme aqui que nós fazemos, né, no concurso de 2024, em que direito interno ali não teve questões propriamente na prova de primeira fase, né? Se você olhar todas as questões ali, são temas correlatos a direito internacional, e isso gera uma sensação aos candidatos de que, então direito interno não cai, não preciso estudar. Muito pelo contrário.
porque se nós olharmos também para essas questões de direito internacional, você não consegue respondê-las adequadamente se você não tiver uma boa base de sustentação em direito interno. Então, eu costumo dizer que direito interno ele parte ali de um pressuposto. É claro que, assim como os candidatos, o examinador do CACD e a grande maioria dos membros da carreira diplomática tem uma predileção, né, um contato maior ou um apreço maior com o estudo do direito internacional. Por isso que às vezes, né, decidem ser diplomatas, inclusive. Mas vocês não podem esquecer que diplomatas brasileiros eles agem dentro dos limites da legalidade, né, das normas brasileiras. Então, para que o direito internacional seja instrumentalizado, é necessário conhecer o nosso direito interno porque, na verdade, né, é uma grande continuação. Quando nós olhamos para o edital desde 2019, né, não tem mais uma distinção clara do que é direito internacional e o que é direito interno. O examinador passa a colocar no seu edital, passa a se apresentar no edital como direito, simplesmente. Então, essa subdivisão das disciplinas acaba sendo ali para fins didáticos, para que vocês tenham um passo a passo a qual seguir, como estudar, como instrumentalizar os estudos de vocês, qual é a próxima etapa, né? Qual é o próximo tema que se correlaciona, mas no final das contas, para o seu examinador é uma coisa só, direito interno e direito internacional. Então, isso vai passar ali nas questões da prova de primeira fase. Não se enganem, a prova de 2024, ela foi uma prova totalmente atípica e nós não podemos esperar que isso se repita nos próximos CACDs. Há uma tendência do seu examinador de dividir os temas, as questões ali em direito interno e direito internacional, dando uma predileção um pouco maior na primeira fase de questões que vão puxar ali para os temas de direito internacional, mas usando esse embasamento jurídico do direito interno como sendo essencial também, e na prova discursiva, né, direito interno, ele também se mostra ali a oportunidade de demonstrar o seu conhecimento jurídico, de demonstrar que você conhece a estrutura do Estado brasileiro de forma fundamentada, justificada no direito interno. Então, o direito interno ele vai surgir ali permeando, né, ou misturado com a prova de direito internacional. Não há uma distinção para o seu examinador, é tudo direito, é tudo uma coisa só. E é assim que vocês devem encarar as duas disciplinas, porque no dia a dia, né, da carreira diplomática como um todo, vocês devem saber esses limites, que o limite, né, do direito internacional, ele vai resvalar também no nosso direito interno. Excelente. E já pensando, professora, justamente nessa questão do embasamento, eu queria ouvir um pouco sobre, afinal de contas, que literatura utilizar para esse preparo, né? Quer dizer, quais são as fontes, quais são os materiais de referência? Você citou que o direito interno bebe da fonte aí de 3 principais áreas do direito, mas eu sei que o direito como uma área de conhecimento bastante densa também tem muitos manuais, muitos livros e, enfim, né, fontes de aprofundamento. E a gente sabe que o candidato tem que ser um candidato multifacetado para esse concurso, ele tem que cobrir uma gama muito ampla de conhecimentos em várias áreas. Então, pensando assim nesse pragmatismo, para que ele vá direto ao ponto, para que ele não se perca em tanta leitura e consiga cobrir o que é essencial, o que tem na área do direito interno que é assim indispensável, aquele material que é fonte certa, precisa conhecer? Eu acho que é importante os candidatos eles estarem habituados, né, com as obras jurídicas voltadas para concursos públicos, principalmente em direito constitucional e direito administrativo, né, porque a doutrina, a teoria ali, os livros jurídicos, eles não têm fim, né? Se você mergulhar nesse universo, direito civil, direito administrativo, direito constitucional,
É um universo ali gigantesco. E aí corre realmente esse risco do candidato se perder ao longo dos estudos. As doutrinas voltadas para concursos públicos, elas têm um direcionamento, um recorte ali que costuma cair na sua prova também. Afinal das contas, direito costuma ser as disciplinas ali que o seu examinador não quer ter questões anuladas. E a forma que ele faz isso é embasamento jurídico solidificado. Então, ele vai buscar, primeira fonte que o seu examinador vai buscar, né? Constituição Federal, literalidade do texto da Constituição. Segunda fonte, literalidade de texto de lei, Código Civil, legislação esparsa, né? Isso vai ser a grande fonte de sustentação para o seu examinador formular questões, principalmente questões objetivas na primeira fase. Quando nós olhamos para doutrina, conhecimento jurídico, eu li a lei, eu li a Constituição e ainda assim não me parece suficiente para compreender a complexidade daquele texto. Aonde que eu vou me socorrer? Você vai buscar manuais jurídicos ali voltados para concursos públicos, né? Em direito administrativo, acho que de forma muito didática, nós temos a Maria Silvia Zanella de Pietro. Em direito constitucional, nós temos diversas obras, né, mas uma que sintetiza muito bem, né, o conhecimento jurídico constitucional é o Pedro Lenza. Então, nós temos ali em direito civil, Flávio Tartucci, alguns livros jurídicos que eles já estão mais ambientados com esse universo de concursos públicos e ele faz um aprofundamento no limite do necessário, sem trazer ali grandes discussões jurídicas que possam ali confundir o candidato ou apresentar teorias minoritárias. O seu examinador ele sempre vai buscar ali o voto da maioria da comunidade dos juristas. Para isso, nós temos visto, inclusive, desde 2021 ali, uma tendência do seu examinador em incluir informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça também, né? Os informativos, eles nada mais são do que os julgamentos solidificados das cortes superiores do STJ ou do STF, como uma medida ali de saber que é um paradigma firmado pelas cortes superiores, que isso deve ser seguido para todos, né? Então, consequentemente, esses paradigmas que se relacionam com Constituição Federal, que se relacionam com os limites das normas jurídicas, com administração pública, com responsabilidade civil do Estado e do servidor público, improbidade administrativa, esses pontos, né, trazidos pelos informativos das cortes superiores são ali os paradigmas firmados, consolidados e que o seu examinador também está de olho para que ele possa conduzir a carreira diplomática dele como um todo. Consequentemente, esses temas que o seu examinador acaba estudando para a carreira como um todo, para operacionalizar a administração dele como servidor público, ele vai aproveitar esses tópicos para formular questões na sua prova. Então, são temas que vêm ali solidificados, né, por julgamentos consolidados pelas cortes superiores, que vêm aparecendo no CACD também, de uma forma muito superficial, né? Não precisa se aprofundar ali quem votou o quê em cada um dos julgamentos ali das cortes superiores, nada disso. Você precisa saber ali a tese firmada. E a tese firmada, quando vocês vão olhar, ela basicamente, né, aquela redação como se fosse uma súmula ali, né, do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, muito curta, muito sucinta. E isso também aparece de forma muito curta e sucinta na sua prova, porque o seu examinador ele não quer ter questões impugnadas, né? Outras disciplinas dão uma margem maior ali para interpretação de texto mesmo, a forma de redação, a forma em que o seu examinador coloca uma ou outra palavra na assertiva pode gerar toda uma problemática
que faça a questão ser anulada. E aí, como que ele garante que na prova de direito as questões não serão anuladas? Ele vai basicamente dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, um copia e cola em texto ali normativo consolidado, ou de uma doutrina consolidada, ou da própria literalidade do texto da Constituição, da lei, ou de um informativo ali, de um julgado, né, de um paradigma firmado pelas cortes superiores. Então, isso serve como grande base de estrutura para os seus estudos, mas também serve ali como uma base de segurança para o seu examinador para não ter questões anuladas. Não é de praxe nós termos margem para recurso na prova de direito. Excelente, professora. Agora, caminhando aqui para o fim do nosso papo, eu queria ouvir um pouco dos teus conselhos, né? Recomendações de técnicas de estudo, o que fazer e também o que não fazer para que o nosso candidato, o nosso aluno, ele seja exitoso nesse processo. Em matéria de direito, a gente pode depender algumas dessas dicas de tudo que já foi dito, mas se você fosse, assim, dar um conselho de quem acompanha esse público há muito tempo, que já viu muita gente ter sucesso nessa jornada, o que é que você diria para esse pessoal, sobretudo quem está chegando agora? Eu diria que é crucial, desde logo, vocês conseguirem fazer questões de provas anteriores. Há um mito, né, nos candidatos que esse tema já caiu, essa questão já caiu, ela não vai se repetir. O meu examinador ele não repete questões. Realmente, ele não repete questões, mas ele repete temas. E ele repete temas de uma medida a aprofundar, dar um recorte diferente para aquele tema que já foi perguntado, ou ele faz um complemento de uma pergunta anterior que ele já havia feito em uma prova. Então, a minha sugestão é, a partir do momento que vocês têm uma base mínima jurídica, e uma base mínima, ela vai envolver ali como sendo o conhecimento jurídico prévio do que é uma Constituição, do que é um Estado, como que se dá a formação do Estado, o que é soberania, qual é a hierarquia das leis, tudo isso vai buscar na doutrina. E aí, a partir disso, do seu livro, você já consegue testar questões de prova anteriores, né? Conforme você vai evoluindo com o seu edital, não espere fechar o edital de direito para fazer questões, treinar questões. No final das contas, é aprovado mais rápido no CACD aquele candidato mais condicionado às questões da prova de direito, né? Nós podemos notar isso. Às vezes o candidato ele não sabe com profundidade juridicamente, mas ele vai lá e gabarita a prova facilmente, porque ele treinou para isso, né? Então, é necessário que vocês consigam instrumentalizar os estudos de vocês sempre atrelado com questões, porque o seu examinador ele tem temas ali que são os queridinhos, que ele vai repetir, que ele vai perguntar de uma forma diferente, ele vai dar um recorte novo, ele vai perguntar um aprofundamento, uma nova posição, uma mudança legislativa. Tudo isso faz parte, né? A divisão dos poderes, qual é a competência de cada um dos poderes dentro da estrutura do nosso direito interno, qual é a atribuição de cada um dos sujeitos, das autoridades, as suas responsabilidades. Tudo isso faz parte, né, de compreender o Brasil como um todo dentro dessa estrutura de Estado. E compreender isso, né, faz parte do jogo diplomático como um todo, para que vocês consigam, no futuro, operacionalizar a carreira como um todo, as atividades que exigem do cargo como um todo. Então, a minha recomendação seria, desde logo, né, tendo um mínimo de uma bagagem jurídica, já fazer questões, treinar questões, né? Não tem essa de vou esperar zerar meu edital, terminar o edital para eu começar a fazer simulados. Não, esse é um grande erro que posterga e muito a sua aprovação. Você deve, desde logo, estar habituado com a linguagem do seu examinador, inclusive, para você saber, inclusive, nos aprofundamentos de estudo, aonde que você
deve realmente se dedicar, porque são temas que o seu examinador passa de forma muito superficial e que não merecem ali grandes ilações ou grandes debates jurídicos. Excelente, professora Maiara Ribeiro. Queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, sua disponibilidade, por nos ajudar, né, a navegar nesse universo CACDista e particularmente no que tange ao direito interno com tanta clareza, né, fluidez. Queria já deixar o convite para você voltar mais vezes, professora Maiara, que é praticamente aqui arroz de festa do nosso canal. Ela está sempre muito envolvida com as nossas iniciativas, já participou de outras também no passado. Professora, eu vou deixá-la à vontade para sua mensagem de despedida e depois eu tenho um convite aqui para os nossos CACDistas. Muito obrigada, Fer. Eu agradeço, né? Realmente, direito interno é um tema que me encanta. Eu acho que olhar para a nossa estrutura de Estado, né? Reconhecer a nossa posição dentro da comunidade internacional, né? Nos solidifica como Estado. Isso faz parte da carreira diplomática como um todo. Eu acho que realmente isso é algo encantador, né? Por isso que eu sou uma grande entusiasta do direito interno, defendo aqui com unhas e dentes, realmente é um tema que vale a pena vocês se dedicarem, faz diferença no exercício do cargo como um todo. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, com a Fernanda, justamente por todas essas questões, e espero ter auxiliados ali a trazer uma maior clareza de como se preparar para o CACD, para que nós possamos ali caminhar juntos até a sua aprovação. Sem dúvida, professora. E eu queria então aproveitar esse momento para lembrar você que está aqui nos assistindo. Essa conversa faz parte de uma série de diálogos com professores aqui do Sapiência, de todas as disciplinas, várias delas, né, já foram realizadas, várias gravações, outras ainda vêm pela frente. Então, se você perdeu outros papos como esse, não deixe de conferir a nossa playlist, assim como também vou deixar o convite para que vocês explorem o nosso canal, a nossa TV aqui, e consigam, a partir disso, ver todas as webséries temáticas que nós já realizamos. Nós temos explorado a fundo tanto a estrutura, os conteúdos do concurso, como também oferecido de maneira bastante qualificada uma série de conhecimentos aqui que são úteis para quem está se preparando. Temos papos com diplomatas de carreira, gente que serve como inspiração. Temos até uma websérie falando sobre particularidades das mulheres na diplomacia, conteúdo de anos que não tem fim, além, claro, da nossa revista, que é uma referência na área de quem está prestando esse concurso, e lá você encontra também não só atualidades, como uma série de experiências compartilhadas dos mais importantes diplomatas que servem hoje no nosso país. Então, eu espero vocês na nossa próxima conversa. Deixo, então, esses convites todos. Até lá e continuem com a gente. Tchau, tchau.